Fala você que é santista, você torcedor de outros clubes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Sempre Santos. Depois de um jogo tenebroso, horrível, mais um daqueles jogos para o torcedor santista esquecer, né, nessa história recente do Peixe, né? Peço para você que está chegando agora, se inscreva no canal, que é muito importante. Deixe o seu like no vídeo, que é fundamental aqui para o nosso crescimento. O hype também, que é importante aqui para a gente divulgar cada vez mais e crescer cada vez mais o nosso canal Sempre Santos. E ativa aquele sininho das notificações, que é fundamental para cada vez que a gente lançar um vídeo novo, você acabar sendo notificado, né? Santos 0, Atlético Paranaense 2. Vamos comentar bastante sobre esse jogo, essa partida que óbvio, né? Antes do jogo começar, o Santos iniciou a sua partida, né, na zona de rebaixamento. O Internacional, com empate por 0-0 com o Palmeiras, subiu um ponto, né, abriu um ponto de vantagem para o Santos e colocou o Santos na zona de rebaixamento momentaneamente. E depois, no jogo, né, com 14 minutos já estava 1-0 para o Atlético Paranaense, gol do Viveiros. E 12 minutos depois, aos 26, o colombiano fez 2-0 e aí sacramentou uma vitória que foi desenhada na primeira etapa, né, para a equipe do Atlético Paranaense. Primeiro, assim, tem uma questão que é gritante, que primeiro, estatística de chutes, total de chutes no jogo. O jogo teve 30 chutes, né, 30 finalizações, 22 do Santos contra 8 do Atlético Paranaense. Só que aí que tá, né, cara, assim, na direção do gol, o Santos teve 2 finalizações, o Atlético Paranaense teve 4. E dessas 4, 2 foram gols, né, 2-0 para o Atlético Paranaense. O Santos teve 10 chutes bloqueados, cara, 10 chutes bloqueados e 10 chutes para fora. A escalação foi Brazão, Gabriel Menino, Adonis Frias, João Ananias, Escobar, Oliva, Schmidt, Barreal, Bom Tempo, Gabigol e Cabaleiro. No intervalo, o Cuca tira o Cabaleiro e coloca o Rolezer. Depois entram Rony, Tassiano e Arão. E não mudou absolutamente nada, né? Momentaneamente, aqui olhando a classificação do Campeonato Brasileiro, o Santos é o 17º com 22 pontos, com 21 jogos. E agora o Internacional e o Mirassol possuem 23, ambos na frente do Santos com 1 ponto de vantagem. É aquilo que a gente fala sempre, um elenco mal montado, desequilibrado totalmente, né? Porque você pega uma equipe como essa do Atlético Paranaense, que hoje está entre os 3 times do Campeonato Brasileiro, veio da Série B do ano passado para a Série A do Campeonato Brasileiro desse ano, né? Um bom trabalho do Odair Hellmann, e que tem jogadores que você individualmente não enxerga muita diferença técnica assim. Claro, o Viveiros, o Mendonça, que jogou aqui no Santos num contexto totalmente diferente, né? Que ele não era favorecido, não é nenhum gênio, não é nenhum craque. O Viveiros sim, é um jogador bom, importante, não é nenhum gênio, nenhum craque, mas o artilheiro do Campeonato Brasileiro, por exemplo, hoje ele fez a diferença, faz diferença ter um centroavante operante. Assim, tudo errado, né, cara? Tudo errado, porque, de novo, é uma gestão que cometeu muitos erros, né, do presidente Marcelo Teixeira, que tudo foi delegado de forma equivocada. O diretor de futebol, Alexandre Matos, faz um dos péssimos trabalhos, assim, incompetente. E nesse momento, cara, assim, o que tem a se apegar? Porque sob um transfer ban, poder contratar? Pode, mas não pode registrar. O elenco é esse, né? O Zé Rafael e o Mike saíram, pouco agregavam ao elenco e saíram. E assim, com o time que tem à disposição, com esses jogadores que estão aí, que o Santos vai ter que se livrar do rebaixamento, né, no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, tá nas quartas de final, beleza, ponto positivo. Na Sul-Americana, tá nas oitavas de final, ótimo. Eu não sou daqueles que concorda com a tese, tem que abandonar a Sul-Americana, tem que abandonar a Copa do Brasil, porque não tem elenco para disputar as 3 competições. Realmente, não tem elenco para disputar as 3 competições, isso é fato. O Santos não tem elenco para disputar nenhuma competição direito, como que tem elenco para disputar 3 competições? Agora, o time conseguiu avançar para fases, na Sul-Americana nem tanto, né? Mas na Copa do Brasil já é uma fase mais aguda da competição. Porque você pensa, isso não é otimismo nem pessimismo, é realismo e é fato. 2 jogos das quartas de final, 2 jogos das semifinais e a final. A final desse ano é jogo único.
O campeão e o vice se classificam para a Libertadores. Então o Santos está a 5 jogos, né, está a 4 jogos de chegar na final de Copa do Brasil, assim como o Palmeiras, assim como Cruzeiro, assim como o Internacional, assim como o Grêmio e outros times que estão na Copa do Brasil. Aí tem outra análise que dá para abrir outra extensão de análise se ele é o favorito ou não. Não é um dos favoritos, né? O Santos não é um dos melhores times da Copa do Brasil que está lá, né? Mas como é uma competição de mata-mata, gera essa expectativa e possibilidade. Sul-Americana, o Santos está entre os 16 times finais que disputam a competição, né? Está nas oitavas de final. Então assim, até onde for avançando e for possível, ótimo. Em algum momento o Santos vai enfrentar um adversário que é melhor que ele, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. Até que esse momento não chegue, é possível jogar a competição. É possível jogar a competição. Agora, eu concordo com a questão de que não tem elenco para jogar as 3 competições. Não tem elenco para jogar uma competição, porque o elenco foi totalmente mal montado, mal pensado, mal planejado pela diretoria do Santos, né? Encabeçado pelo presidente Marcelo Teixeira, que, assim, chega no seu último ano, a gente está em agosto, ele e seus assessores, as pessoas que circulam, o presidente do Santos, estão muito mais preocupados em vender uma não notícia, um boato, né? Sobre SAF, né? Ele está muito mais preocupado com a eleição, está muito mais preocupado em reformar o Salão de Mármore, está muito mais preocupado em vender notícias, entre aspas, para a imprensa, né? Para quem acredita, sobre SAF, enfim, sobre estádio não tem mais, né? Sobre estádio não tem mais. Então, cara, é muito difícil, é um contexto muito complicado e que respinga nos jogadores, nos atletas, porque, por exemplo, o Gabigol, ele é o artilheiro do Santos na temporada, beleza? Certo, 15 gols na temporada. É um número bom? É um número bom, né? Ainda mais pelo que vinha produzindo ou não vinha produzindo o Gabigol nos últimos 2 anos. Que ele não fez 15 gols no último ano dele pelo Flamengo, que ele termina como reserva, né? Tudo bem, faz gol em final de Copa do Brasil, gol decisivo. Não faz 15 gols no Cruzeiro, no ano passado, que ele chegou a ser reserva em muitos jogos também. Então ele chega ao Santos em baixa. Ele chega ao Santos em baixa. Mesmo assim, ele supera os números recentes que ele vinha tendo. E ele pode até fazer mais gols na temporada, mas tecnicamente, de desempenho, de jogador de bola mesmo, de qualidade, cara, não tá fluindo. Não tá fluindo por quê? Fase, decisões técnicas, é um atleta que está num declínio, numa descendente muito grande, e o clube e o time não favorecem também. Então, esse é o ponto. Barreal hoje foi quem mais produziu, né? Barreal foi quem mais tentou algo diferente, tentou jogar futebol. João Schmidt não dá mais, né? Cara, não tem a menor condição. Assim, o Gonçalo Escobar, eu confesso que eu tô cansado de muitos jogadores do Santos Futebol Clube, até de falar o nome, de falar sobre eles, porque é sempre a mesma coisa. Primeiro que, cara, não dá nem pra falar a palavra obrigação, né? Mas eu parto da premissa que todo jogador de futebol, né, que se tornou profissional, que tem 2, 5, 10, 12 anos de carreira, ou até menos que tudo isso, ele tem que se esforçar, né? Ele se esforça. Há jogadores que são mais intensos, mais competitivos, que brigam mais do que outros. Tem jogadores que são mais indolentes, né? Que não competem tanto quanto os outros. Isso é normal de qualquer esporte também, no basquete, no vôlei, enfim, no tênis, esporte coletivo e individual. Mas eu parto da premissa que o jogador de futebol tem que se esforçar para conseguir alguma coisa. Então não adianta tecer elogios no ano passado, no retrasado, o Escobar é esforçado. Cara, assim, é ruim, é jogador limitado, cara, limitadíssimo. Talvez pro Colón, pro Barraca Central, né, pro Instituto de Córdoba, ele possa servir, mas pro Santos ele não serve. E o Santos hoje é um time que briga para não cair no Campeonato Brasileiro da Série A, tá? Compara a Liga Brasileira com a Liga Argentina. Esses times que eu falei aqui, que eu lembrei de cabeça agora, que não são os principais da Argentina. O futebol brasileiro tem muito mais times bons, jogadores de qualidade, do que o futebol argentino. A Liga, comparando Liga por Liga, né? E se ele não serve, né, pro Santos, ou pro Grêmio, ou pro Inter, ou pro Vasco, ou pro Mirassol, pro Remo, times que estão na parte de baixo, ele pode servir pro Barraca Central, pro Colón,
né, para outros times da Argentina, que é o país de nascimento dele. Um breve parênteses, assim, ele não é o maior culpado. Não é o Escobar o maior culpado, não é o Gabigol, não é o Neymar, não é o Rony. É o presidente Marcelo Teixeira que faz mais uma vez aí, assim, um trabalho que não dá para ser considerado de trabalho, né, cara? Um mandato assim à frente do Santos, ridículo, ridículo. Muito ruim, muito ruim. O Santos pega agora na próxima quinta-feira a equipe do Macará, Sul-Americana, 19 horas, Vila Belmiro. Primeiro jogo das oitavas de final da competição. Um abraço a todos.